Bom dia a todas. Vamos, nesse domingo aqui, começar a nossa partilha vocacional, que fazemos todos os nossos domingos. E vamos rezar uma Ave Maria, Nossa Senhora, pedindo a ela que, como mãe, como a primeira consagrada, né, esposa do Espírito Santo, possa nos iluminar nesse dia de hoje, para que podamos também tirar os frutos necessários para a nossa alma, para que possamos realmente cada dia conhecer a vontade de Deus em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, para a nossa partilha de hoje, achei muito interessante comentar o evangelho da missa de hoje, que é um evangelho assim, muito significativo, né? E eu acho assim, que vai ser muito proveitoso para a gente estar meditando, né, sobre esse evangelho no enfoque vocacional. Então, para quem ainda não foi na missa, já vai adiantando assim, quem já leu a liturgia de hoje também, né? Então, é o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, os versículos do 35 ao 41. Marcos 4, 35, 41. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra do Senhor, graças a Deus. É um evangelho que a gente sempre comentou bastante e muito significativo, né? Que domingo passado a gente falava sobre a confiança, né? A confiança em Deus, a confiança no Sagrado Coração de Jesus, né? E esse domingo a liturgia também nos invoca a ter essa confiança em Deus, né? Que eu me imagino, muitas vezes eu fazendo a minha meditação, eu imagino essa cena, né? Que tá todos os discípulos, Jesus dormindo com o travesseirinho dele na barca, de estar cansado, de estar pelas cidades, né? Predicando a palavra de Deus, né? E estava cansado e estavam lá no meio do mar e começou aquela tempestade com aquelas ondas fortes, com aquele ruído do vento. E os discípulos estavam lá, tudo, nós vamos morrer naufragado aqui, né? E Jesus dormindo tão tranquilo. E muitas vezes na nossa vida passa isso, que essas tempestades, essas ondas são várias dificuldades que temos ao longo da nossa vida. Ninguém está isento de dificuldades, mas cada um é livre para atuar de diferentes maneiras diante dessas dificuldades. Muitas vezes nós, no processo de discernimento vocacional, vamos ter dificuldades de todos os tipos, né? Como várias vezes já repeti, o demônio muitas vezes vai querer, né, se ensaiar para que a pessoa desista, né? Vai dar tentação para que a pessoa desista, para que a pessoa possa enfocar as dificuldades que muitas vezes Deus permite para o nosso crescimento espiritual, para a nossa madureza espiritual, e o diabo vai colocar tudo numa forma
tentar pôr tudo de uma forma negativa para que a pessoa veja tudo ruim, que aquilo não tem jeito, que fazer aquela pessoa cair na tristeza, como a gente quando estudou as regras de discernimento dos espíritos, né? Que Santo Inácio falava, tudo que nos traz tristeza, tudo que nos traz aflição, tudo que nos traz desassossego, intranquilidade, que é obra do espírito maligno. Não é obra de Deus, porque o Espírito de Deus nos dá paz, nos dá alegria, nos dá confiança, nos dá entusiasmo. Então, muitas vezes, diante das dificuldades, são essas ondas, né, da vida que vêm, essas tempestades que Deus permite em nossa vida, a gente ter esse enfoque, né, que é o enfoque que o que Deus permite é para o nosso bem. São Paulo já dizia, né, tudo serve para aqueles que Deus ama, que Deus então permite muitas vezes as coisas, as dificuldades, as tribulações, para que para a gente crescer na nossa fé, a gente madurar, que também é preciso. Eu acho muito bonita essa comparação, muitas vezes que os padres espirituais, né, fazem essa comparação com o diamante. O diamante é uma pedra bruta. Para o diamante ter aquele brilho, ficar como aquele cristal, ele tem que ser lapidado, né? Que vai ter que nascer nas marteladas para fazer todas aquelas faces, as 8 faces do diamante, com aquela luz que é o arco-íris que tem, que é uma joia preciosa, mas aquela joia, para virar aquela joia, ela teve que ser lapidada. E Deus também faz isso na nossa alma, que é a maneira de lapidar a nossa alma, de fazer a gente, né, crescer, é através das tribulações, é através do sofrimento, é através da cruz. É normal que o ser humano a tendência do ser humano é fugir do sofrimento. O ser humano não quer sofrer. O ser humano foge do sofrimento muitas vezes que nem o diabo foge da cruz. Mas o sofrimento é necessário na nossa vida para a gente madurar, porque quando a gente sofre, a gente aprende. Quando a gente faz alguma coisa errada que acarreta no sofrimento, aquilo nos serve de lição para não voltar a fazer, melhorar aquilo. Então a gente cresce com aquela experiência dolorosa. Também isso passa no processo de discernimento vocacional. Muitas vezes, para a gente enxergar a vocação da gente valorar a nossa vocação, a gente vai ter que passar por um sofrimento. Sempre eu falo assim, o primeiro sofrimento que a gente passa é o sofrimento com a família. Da não aceitação da família, muitas vezes não aceitação das pessoas, dos amigos que a gente tem mais perto, que a gente estima, das pessoas que a gente ama. Esse já é o primeiro sofrimento, a primeira coisa que Deus está lapidando para quê? Para a gente desprender o nosso coração das coisas do mundo, para a gente já ir voltando o nosso coração para Deus. Então, é preciso. Que é doloroso? Sim, eu acho que é das partes mais dolorosas que a gente tem, de muitas vezes ir contra a mesma família, ir contra nossos pais, muitas vezes, da gente ter que discutir, né? Muitas vezes é muito difícil isso, né? Da gente ver os que supostamente pensávamos que era amigo nos dar as costas na hora que a gente precisa. Então, mas é um sofrimento que Deus permite para o nosso bem, para a gente crescer, para a gente ir desgarrando o nosso coração, para o nosso coração ficar livre somente para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas do reino. E a mesma coisa que passa, os discípulos não entendiam, que eles estavam lá no meio lá do mar, estava vendo que o barco ia naufragar, ia todo mundo morrer afogado, e Jesus dormindo. Isso também passa muitas vezes, que a gente fala, gente, eu estou sofrendo tanto, está acontecendo tanta coisa na minha vida, mas que o Senhor tá ali, está dormindo. O Senhor não está fazendo nada, parece que o Senhor não escuta a minha oração, que o Senhor, por que permite? E a gente fica muitas vezes revoltado. Por que Deus permite tanta coisa na nossa vida, tanta coisa que para nós é ruim, mas Deus, na sua sabedoria infinita, sabe que aquilo é o melhor para nós naquele momento. A gente muitas vezes passa uma tribulação, a gente passa mal, mas aquela tribulação uma hora vai acabar. Alguns anos depois a gente vai ver aquela tribulação, já quando a gente já cresceu, já conseguiu passar aquela prova, a gente vai entender, olha,
Deus permitiu aquilo por causa disso. E a gente entende muitas vezes por que Deus permite as coisas ruins na nossa vida em certos momentos. Não que sejam ruins, muitas vezes eu falo, a pedagogia de Deus não é a nossa. A pedagogia de Deus vai muito mais além. Então, a maneira que Deus nos ensina, né, é a maneira que Ele amou. E Deus amou ao mundo porque pela cruz. Jesus salvou a humanidade o quê? Pelo sofrimento, pela cruz. Tantos santos, né, que passaram pela cruz por doenças, por calúnias, se a gente começa a ler a vida de tantos santos, é infinito. Todos passaram pelas tribulações, pela cruz, por diversas cruzes e cruzes dolorosas, mas Deus permitiu aquilo para aquela pessoa crescer na santidade e valorar o seu caminho. E muitas vezes isso passa a nós. Muitas vezes, se a gente não, eu falo assim, que uma menina, por exemplo, que tudo tem de bandeja, eu quero ser consagrada, mas tudo vem de bandeja, vai chegar uma hora, ela nunca vai valorar o que Deus, né, ama, o que não lutou por nada. E chega uma hora que ela mesmo vai perder o sentido, porque o verdadeiro amor, ele se consolida na cruz. Quando você luta por aquilo que você quer, você luta pelo seu sonho, você dá valor em cada passo, em cada caída, em cada levantada que você dá. Então, antes de, por exemplo, a gente vê muito nas partes do jovem numa crise vocacional. Já quando um menino está no seminário já há um tempo, uma menina está numa casa de formação há um tempo, que pode entrar numa crise vocacional, que ela fala, será que essa é a minha vocação? Será que eu vou conseguir? Será que não? Se ela teve uma história que ela lutou para conseguir chegar até ali onde ela está, ela vai ter força naquilo. Ela fala, não, eu sofri tanto para chegar até aqui, como eu vou desistir? Se Deus esteve comigo naqueles momentos tão difíceis, como eu vou desistir agora? E essa é a chave, muitas vezes, da perseverança. Hoje, infelizmente, a gente está vendo muita desistência, tanto na vida sacerdotal como na vida religiosa. Isso faz o quê? Porque perderam os sentidos. Falar, não, Jesus está dormindo, vendo eu sofrer daquele jeito e Jesus não faz nada, eu desisto. E não é assim. Mas porque muitas vezes a gente também não soube aceitar as provas que Deus nos dá para a gente crescer, para que quando chegue aquele momento, que é o melhor também, Deus vai permitir para a gente ter um amadurecimento maior, da gente ter tido aquela experiência. E Jesus parecia dormido, mas não estava. Porque depois, no final, quando já todo mundo pensava que se ia afogar, se ia afundar, Jesus levantou e falou para o mar, cala-te, vai, fica quieto, já acabou. E muitas vezes também Jesus sabe até onde pode ser as nossas forças. Jesus conhece o nosso ser, conhece a nossa alma e Ele sabe até onde vai as nossas forças. Nenhuma prova vai superar as nossas forças até onde a gente possa conseguir. Mas a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter fé. O que Jesus fala aos discípulos aqui? Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Jesus hoje também pode estar fazendo essa expressão, essa pergunta. Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Por que eu tenho medo de dar um passo? Por que eu tenho que ver? Eu não posso confiar no que Deus está inspirando no meu coração, que o Espírito Santo está inspirando no meu coração? Por que eu não posso confiar? Eu tenho tanto medo. Eu estou paralisada por esse medo, eu não confio. É uma pessoa que é extremamente medrosa, é a pessoa que não tem confiança em Deus. Eu acho muito bonito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela, em um dos capítulos da História de uma Alma, né, ela faz um comentário sobre esse evangelho. Ele fala assim, eu estou passando toda essa tribulação na minha alma, essas crises de fé, essa noite escura da fé na minha alma. Jesus está dormindo, mas Ele está ali. Eu sei que Ele está ali. Então eu não tenho que temer, porque mesmo que Ele pareça que Ele está dormindo, Ele está aí. A mesma coisa nós estamos
numa luta muitas vezes para discernir qual é a vontade de Deus. O que nos falta é confiança e abandono em Deus. Se a gente não confia em Deus, não se abandona em Deus, a gente nunca vai conseguir dar esse passo. A gente muitas vezes se preocupa com todas as coisas. O que vai acontecer? Assim, Deus cuida. Se a gente confia, Deus cuida. Deus faz. O que a gente não pode é ficar paralisado perante o medo ou querer escapar das provas que Deus nos põe. Porque toda prova que Deus nos põe, eu repito, é para nossa madurez, é para o nosso crescimento espiritual. Então, já o fato da gente ter que largar a família, sair de casa, já é um desgarrão na alma da gente. Já é um sacrifício grande, já é uma prova. Mas através dessa prova a gente vai conseguir ter um coração mais desprendido. No caso nosso, da nossa congregação, da gente ter que sair de país, a gente tá nessa disposição que hoje eu estou aqui, amanhã Deus virá. Como eu sempre falo, sempre a nossa Maria Geral fala assim, vocês tenham sempre os seus passaportes em dia, porque o dia que a gente precisa sair, minha filha, é catar teu passaporte, catar tua mala e ir aonde precisar. Então, a gente só vai conseguir ter essa disponibilidade quando a gente desgarra totalmente o coração. Uma coisa é desgarrar, eu digo assim, desgarrar no sentido da gente, por amor, a gente acaba, por amor, a gente deixa. Mas depois, a gente acaba vendo que aquele sacrifício foi por um bem maior. A gente não deixou de amar a nossa família, a gente não deixou, de esperar em Deus. A gente sabe que foi um sacrifício, mas é um sacrifício que vai ter muito bem depois. Vai ter muitas coisas boas de trás desse sacrifício. Então a gente tem que esperar. Mesmo que a gente não veja muito claro naquele momento, a gente tem que esperar em Deus, esperar que Deus vai fazer a obra dele. Deus sabe os caminhos que nos está levando. Que é duro, sim, que é duro. A gente é humano, o coração nosso é de carne. A menos que alguém tenha um coração de pedra, Mas nosso coração é um coração de carne, que a gente vai sentir, a gente vai chorar, E é normal. Que a gente vai sentir falta, é normal, mas a gente tem que confiar, mesmo que às vezes pareça que Jesus está dormindo lá, e Jesus, como está dormindo lá, a gente pensa, não, eu estou sofrendo aqui e Deus não está fazendo nada, por que Deus está permitindo isso? Mas a gente tem que começar a olhar as coisas com olhos de fé. Porque Jesus vai estar sempre nos dizendo, porque sois tão medrosas, mulheres de pouca fé. Então a gente tem que começar a acender essa chama da fé que vai se acender na confiança em Deus. De confiar que Deus, eu vou dar um passo, Deus vai estar comigo, Deus vai me ajudar, que vai ter muitas dificuldades? Sim que vai ter. Como eu falo com as meninas, não crê que porque vão vir numa casa de formação que tudo vai ser mar de rosas. Não. Vai ter momentos de muita alegria, momentos de uma alegria que é a alegria de Deus, que é a alegria que realmente preenche o nosso ser, de realização, de sentimento de se sentir realizada, de se sentir feliz. Mas também vai ter a cruz, vai ter coisas que também nos vai fazer a gente lutar para crescer. Como eu sempre falo, não existe congregação perfeita. Por quê? Perfeição só nós vamos ter no céu. Nós estamos caminho da perfeição. Nessa vida, a gente, o que é alcançar a santidade? É ir tentando o caminho da perfeição.
né? De cada dia. Cair, levantar, melhorar e andar nos caminhos de Deus. Né? Então, dentro de uma congregação religiosa, sim que a gente vai encontrar coisas muito boas, mas muitas vezes também a gente não vai encontrar coisas não muito boas, por quê? Somos formados por humanos, e os humanos não somos perfeitos. E Deus muitas vezes vai permitir esses tipos de prova na nossa vida, como eu já disse, para fazer a gente crescer, porque se a gente não tiver uma dificuldade para a gente crescer, a gente também fica estancado. O ser humano é preguiçoso. O ser humano gosta de ficar cômodo, na comodidade. Então, muitas vezes, Deus permite essas provas, Deus permite, né, sofrimento, Deus permite, melhor que a gente encontre com uma irmã que a gente não congênia bem e tem que conviver. Eu lembro muito disso de Santa Teresinha também. Eu também sou muito devota de Santa Teresinha. O primeiro livro espiritual que eu li quando eu tinha 13 anos foi História de uma Alma, que já me cativou para sempre. Eu acho que eu já li umas 3, 4 vezes, não canso de ler, né? Durante todo o decorrer, né, já dos meus 43 anos, eu já li muitas vezes e, de verdade, sempre a gente lê com uma perspectiva nova. E Santa Teresinha conta que elas lavavam tudo a roupa à mão. E tinha uma irmã que, essa irmã, ela não que não podia ver ela, essa irmã, ela não gostava dessa irmã, ela tinha um caráter que repugnava ela não gostava. E disse que sempre que elas iam lavar, essa irmã ficava do lado dela. E disse que espirrava tudo sabão, tudo água em cima dela. E ela tinha um gênio, parecia... Muitas vezes a gente vê Santa Teresinha, assim, parece tão angelical, tão doce, tão, né? Vê como um anjo. E ela tinha um caráter, um temperamento bastante esquentado. A gente começa realmente já a estudar a personalidade de Santa Teresinha. Ela era, já desde pequena, ela era um fósforo de pólvora. E como ela foi lapidando esse caráter que ela tinha para transformar nessa pessoa doce, nessa pessoa paciente, né, nessa pessoa compreensiva, né, que ela foi lapidando, que essa foi a cruz que ela levou com o temperamento dela, que ela tinha vontade de engasgar. E ela disse que ela também, quando ia rezar, tinha uma que ficava com o terço, passando o terço com as bolas e falava cleque, 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 e ela morria com aquele barulho. E ela se aguentava, ela se forçava para não chegar e falar, vou te esgano, né? E muitas vezes passa isso dentro da vida de comunidade. Muitas meninas também, muitas vezes, porque desistem numa casa religiosa, porque não aprendem a conviver. Não aprendem a conviver com essas irmãs. Porque eu sempre falo, quando a gente entra numa casa de formação, a gente tem que se adaptar à casa de formação. Não a casa de formação se adaptar à minha vontade. Se vocês não vão para uma casa de formação já com esse pensamento, esquece que vai dar errado. Não vai dar certo. A gente tem que se adaptar às situações que a gente está. Porque naquelas situações é que Deus está preparando a nossa santificação. Deus está preparando as provas para a gente alicerçar o nosso chamado. Mas a gente tem que compreender isso, né? Que Deus permite essas provas para quê? Para a gente crescer. A gente vai numa casa de formação, tudo é novo. Como eu falo assim, se dentro da própria família tem ranca-rabo, entre irmãos, entre primos, irmãos, entre sobrinho, tio, tem ranca-rabo, pai e mãe tem ranca-rabo. Imagine num lugar que cada uma é de um lugar, de uma cultura diferente, de um pai e uma mãe diferente, de uma criação diferente. Impossível que em algum momento não tenha algum atrito. É impossível. Mas que quando Deus permite isso, permite que para provar a nossa paciência, para provar a nossa fé, para provar o nosso amor, né? Parece que Jesus está dormindo, tá o negócio que balança, está no balança, mas não cai. Parece que Jesus está dormindo ali e a gente não é capaz de compreender. Mas não é bem assim. Eu digo mesmo que eu também, desde pequena, eu sempre era terrível. Eu tenho um caráter também terrível.
Eu tive que, no longo da minha vida, trabalhar muito. Muito, muito mesmo. Porque eu sou de um caráter muito estourado. Desde pequena, era muito vingativa. Pequena pra mim, se você me tirasse uma pedra, minha filha, ia 3 em cima. Nem 2, era 3. Tanto é que o meu apelido na escola, quando era pequena, era Mônica Dentuça. Só faltava o Sansão, porque eu falava que se eu tivesse um Sansão, eu acabava com todo mundo na minha sala de aula. Porque eu era terrível. Mas eu, quando comecei na casa de formação, tive que ir lapidando isso e aprendendo a ter paciência com as pessoas, aprendendo a controlar esses impulsos. A gente vai trabalhando com o professor, com o diretor espiritual, com a formadora, a gente vai trabalhando isso. Então, a gente começa a ver que da mesma maneira que a gente também tem defeitos, os outros também têm. Então, a gente aprende a ser compassivo, quer dizer, de se compadecer, quer dizer, que também se pôr na situação do outro. Né? Que eu como dizer, tô dentro da mesma barca. Então, muitas vezes também passa esses problemas que eu acho que é dos piores problemas que hoje nós vemos dentro das casas de formação. Das meninas não saber conviver, se compadecer das outras. Por isso que tem tanta desistência nas casas de formação que não para e depois começa as meninas fazer aquela via sacra de congregação em congregação. Mas não vê que o problema não está na casa de formação, não está na congregação. O problema está na própria pessoa que não se sabe, não se deixa lapidar por Deus. A pessoa não se deixa lapidar por Deus. Então, como a pessoa não se deixa lapidar por Deus, o que acontece? Vai ser problema sobre problema. Então, todo mundo está errado, eu estou certo. A minha formadora manda uma coisa para mim, não. A minha formadora está errada, eu estou no certo. Aquela irmã lá é chata, por que eu tenho que aguentar ela? Olha, aquela irmã lá, ela é carrancuda, por que eu tenho que aguentar ela? Aí vem a pergunta. Você entrou para a vida religiosa, para a casa de formação, por amor a Deus, com o desejo de consagrar a Deus, ou quê? Porque se a gente entra realmente com esse desejo de se consagrar a Deus, a gente vai se deixar Deus nos lapidar. E se deixamos Deus nos lapidar, a gente vai perseverar. Porque a gente, cada dia, cada pouquinho, a gente vai começar a entender, a gente fala assim, não, eu não tenho que ter. Tem aquela irmã que é melhor, eu não congenio muito. Então eu vejo, aquela irmã, já que eu não congenio muito com ela, eu vou procurar não provocar. Eu vejo que se ela não gosta de alguma coisa, eu vou procurar, né, não fazer aquilo para não provocar, para ter paz. E ao mesmo tempo Deus também vai abençoar, porque eu falei, não, eu tinha vontade de fazer tal coisa, mas eu sei que aquela irmã lá, ela não gosta daquilo que ela fica nervosa. Então eu não vou fazer, eu vou deixar minha vontade naquele momento para ter paz. Naquele momento, então, quer dizer que eu estou aprendendo a renunciar à minha própria vontade para quê? Para uma paz maior, por algo maior. E aí começa a ter equilíbrio. Acontece que quando assim, chega as meninas e falam, cheguei aqui, não, tem que ser conforme eu quero, conforme eu digo, aí já começa a confusão com todo mundo. Ou que quer mandar em cima das outras. É um problema difícil muitas vezes que a gente tem nas casas de formação com isso. Né? E muitas vezes até muito doloroso para a pessoa que é assim e para as pessoas que estão. Claro que as pessoas que aguentam isso, conseguem aguentar, elas crescem muito, muito mesmo. Né? Crescem muito na sua vocação, muito na sua fé, muito na confiança em Deus, mas a pessoa que está causando, ela sofre muitas vezes um sofrimento innecessário. Porque essa pessoa não sabe ceder. A pessoa não tem uma humildade para ela aprender a ceder, ser condescendente. Essa é uma palavra muito importante para a vida de comunidade, ser condescendente, quer dizer, eu saber ceder para os demais. Isso não é covardia ou deixar os meus pontos de vista. Isso é caridade. Porque muitas vezes quando a gente quer impor os nossos pontos de vista, quando a gente tem essa atitude de impetuosidade de se impor, a gente está faltando a caridade. A gente está desrespeitando também a vontade dos outros.
Então a gente tem que aprender a ser condescendente. Muitas vezes nos falta isso, vão para a escola de formação e esquecem esses detalhes de ser condescendentes, de ser humildes. Não é porque eu sou humilde que eu sou tonto. Não, a pessoa humilde é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. A palavra humildade vem de humus, quer dizer, de terra. A pessoa que é humilde é uma pessoa que ela não se quer sobressair sobre as outras. É uma das virtudes mais difíceis de se praticar. Tanto é que quando a gente vê os processos de canonização, das coisas que mais olham é a humildade daquela pessoa. Eu digo que nós, na nossa congregação, a gente tem um exemplo tão vivo da humildade do nosso padre fundador, no padre Saturnino, que é heróico. Essa humildade desse homem é heróica. Um homem que é extremamente inteligente, que recebeu o carisma de Deus para fundar uma congregação. E ele permaneceu na sombra a vida inteira. Ele sendo o fundador, o depositário do carisma, ele nunca fez alarde. Ele deixou a nossa Santa Madre Teresa na frente de tudo, mas quem estava por trás de tudo foi ele. Ele nunca quis ter o crédito. Ele é uma pessoa tão humilde que ele nunca queria passar por cima de ninguém. Ele podendo ser o fundador, era lógico que ele podia estar lá se aparecendo. Não, mas ele nunca quis. Tanto é que quando teve a primeira toma de hábito, que foi, né, que marcou, né, a fundação da congregação, ele não foi. Ele não foi na cerimônia da toma de hábito das primeiras irmãs. Ele não foi. Por quê? Porque todo mundo ia exaltar ele pela obra que ele estava fazendo. Ele não quis isso. Ele permaneceu rezando, mandou tudo o que precisava, tudo. Agora nós as irmãs, nós estamos lendo as cartas, né? Que a gente sempre, tanto tempo a gente lê as cartas dos fundadores, né? Que nada mais do que a gente lê o que veio da mesma letra, do punho e letra dele, né? As cartas que ele escrevia e ver o cuidado que ele tinha com todas as casas. Ele escrevia para todas as superioras, né, das casas, orientando, perguntando, se preocupando. Ele sempre esteve atrás de tudo, mas ele nunca quis receber crédito de ninguém. Tanto é que eu falo assim, que ó, deixou canonizar a Santa Madre, primeiro as irmãs, tanto é que as primeiras irmãzinhas não tinham nem pleno conhecimento de quem era o padre fundador. Porque, graças a Deus, desde o começo... tá bom, Daisy, tudo bem. Então, desde do começo, né, o padre fundador, ele nunca quis que deixasse as coisas para ele, né, que as pessoas estivessem ali, né, louvando, falando, olha que bem que fez, que não, ele quis ficar naquele anonimato dele, deixou que as irmãzinhas não tinham nem noção as primeiras, porque graças a Deus eram muitas vocações no começo. Nessas cartas que a gente está lendo, tinha 80, 100 noviças no noviciado. Então ele tinha muito contato com a Santa Madre, com as primeiras irmãs, mas o resto das irmãzinhas não tinha conhecimento muito dele. Tanto é que por isso que a Santa Madre foi canonizada primeiro. Mas depois as irmãs, já vendo a história da congregação, vendo os documentos, vendo toda a história, vendo que realmente quem era o fundador era ele. Mas ele era tão humilde que ele nunca quis ficar na frente das coisas. Então isso para nós é um exemplo muito grande da gente ser humilde, da gente não querer ficar sempre por cima, da gente sempre estar ao tanto do que Deus nos possa pedir e estar fazendo a vontade de Deus, cada uma no seu lugar, não querendo ficar se sobressaindo para se aparecer, porque hoje o mundo o negócio é fazer sucesso, é se aparecer, e não é isso. A pedagogia de Deus não é essa. Eu só vou no convento, mas se eu aparecer, se eu ficar lá, todo mundo me vê, que não sei quanto, vê as qualidades que eu tenho, não é isso. Não é por aí. A gente entra na vida religiosa, que é um estado de procurar a perfeição.
fazendo, né, realizando o chamado que Deus nos deu. E vamos ser felizes na medida que vamos respondendo a esse chamado, mas respondendo com amor, sendo humildes, sendo obedientes. Aí a gente encontra a verdadeira felicidade. Então isso é muito importante, porque se a gente deixa para entrar numa casa de formação e não, tem que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e tem que sair tudo do jeito que eu quero, pode esquecer que não vai dar certo. A gente tem que se adaptar. E quando vier as provas que parece que Jesus está dormindo, da gente lembrar que Jesus não está dormindo, Jesus está conosco, mas Jesus está deixando a gente passar aquela prova para a gente crescer. Como fez com os discípulos. Jesus deixou os discípulos muitas vezes também passarem muitas provas. E Jesus esfregava na cara, homens de pouca fé, porque são tão medrosos. A gente não pode ter medo diante do sofrimento, porque Deus está permitindo aquele sofrimento naquele momento, Deus sabe o porquê. Então a gente não pode ter medo. E a gente também não pode desanimar diante do sofrimento, porque muitas vezes vem uma prova e a gente desanima. A gente não pode desanimar, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Agora estamos passando esse tempo tão difícil da pandemia, a gente não pode desanimar, isso não vai durar para sempre. É um momento muito ruim, que muitas pessoas já perdeu muitos amigos queridos, muitos familiares queridos. A gente já vê 500 mil mortos, se fala rápido, já 500 mil de pessoas mortas em um ano. É muito triste. Deus está provando a humanidade, mas a gente tem que ter confiança, a gente não pode ter medo. Que Deus, eu falo assim, cada dia que levanta que estamos vivos, agradecer a Deus, que Deus nos está poupando, porque quantos outros mais novos que a gente já se foi? Quantas pessoas que a gente conhecia, que a gente, né, amava, já se foi? E a gente está aqui. Então Deus tem um propósito para a gente. A gente tem que agradecer e não ter medo, porque Deus está conosco. Né? Como eu gosto muito dessa música do Padre Cleidmar, que fala, né, do Jesus, que esse nome tem poder, que o impossível ele pode realizar. Né? Que a gente tem que ter essa fé que o impossível ele pode realizar. O impossível para nós é possível para Deus. A gente muitas vezes está em situação difícil, que a gente está sofrendo, parece que já tudo vai acabar, que aquele sofrimento não vai ter fim. O impossível Deus pode realizar na tua vida. Talvez uma tenha vocação, mas se vê tão difícil, né? A família querendo impedir, né? Muita coisa querendo impedir. Fala assim, é impossível, Deus pode realizar na tua vida se você tem fé. Né? Maria, como eu adoro essa oração do Maria passar na frente, Maria vai abrindo os caminhos. Né? Maria é a porteira do céu. Né? Maria vai abrindo os caminhos e resolvendo aquilo que não somos capazes de resolver. Se realmente fala, se você tem vocação, Deus vai abrir essas portas, mas também vai precisar da tua atitude de fé e de confiança, de dizer, não, eu sinto que Deus me chama, eu vou. Eu vou, tá difícil, mas eu confio que Deus vai abrir as portas no momento certo, mas eu também não posso ficar acomodada e parada esperando que as coisas caiam do céu. Eu também tenho que pôr da minha parte. Então, se eu tenho que pôr da minha parte, eu vou pôr. Mas eu também não posso esperar que tudo vai cair do céu. Então, é muito importante isso, da gente ter essa atitude de fé, de confiança, de humildade. Porque se a gente tem fé e tem confiança, a gente consegue tudo, porque Deus vai na nossa frente, Maria vai na nossa frente. Quando realmente, como eu conto da minha experiência, que quando eu realmente entendi que Deus me chamava para ser irmãzinha, eu confiei. Veio todo mundo
contra de mim, mas eu permaneci naquele, eu confiei, falei assim, não, se Deus me chamou, Deus também vai livrar. E assim foi. Agora, se a gente não tem essa fé, as coisas estão difíceis. Ai, minha mãe não deixa, meu pai não deixa, minha família não deixa, minha mãe fala que eu não tenho vocação, minha outra fala que eu não tenho vocação, e aí todo mundo fala que eu não tenho vocação. Mas se no meu coração eu sinto que Deus me chama, eu sinto esse fogo de Deus dentro do meu coração, eu tenho que seguir aquilo que Deus pede no meu coração. Eu não posso ficar parada porque os outros dizem. Eu tenho que confiar na palavra de Deus, que Deus está tocando no meu coração. E se é a vontade de Deus, as portas se vão abrir. Mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que colocar também na minha parte. Porque se eu ficar só esperando, porque quando a família começa que não, e que não, e que não, se eu não bato o pé e não faço as coisas, nunca vai sair, nunca vai acontecer. Muitas pessoas, a melhor, passam a vida esperando o momento oportuno. E muitas vezes, se a gente fica esperando, nunca chega esse momento oportuno. Muitas vezes, a gente tem que também pôr as coisas no nosso meio, porque se esperar que tudo venha de bandeja, não vai vir de bandeja. A gente tem que rezar e pedir a Deus para nos dar esse espírito de fortaleza, nos dar essa atitude de enfrentar as coisas e falar, não, é a hora, eu vou. Gostando o povo ou não. O que fizeram João e Pedro quando os fariseus lá nos Atos dos Apóstolos, né, depois da ressurreição de Cristo, que batem neles, falam para eles que eles não podem mais anunciar a palavra em nome de Jesus e que eles falam, precisa obedecer antes a Deus que aos homens. E muitas vezes passa isso, a gente, né, prefere obedecer, tá certo, a gente tem que respeitar os nossos pais, respeitar a nossa família, né, tem situações que é difícil, mas a gente chega no momento que se a gente realmente sente o chamado de Deus no nosso coração, que essa é a vida que Deus me chama para mim ser santa e para mim ser feliz, eu tenho que enfrentar, falar, olha, a senhora não entende, o senhor não entende, mas eu tenho que seguir antes a Deus do que ficar aqui parada. Porque a graça, como semana passada a gente estava lendo a carta dos Coríntios na Santa Missa, e fala assim, a gente não podemos, né, deixar passar em vão a graça de Deus na nossa vida. Muitas vezes, muitas meninas acabam perdendo a vocação por deixar isso, por se ficar aí com medo, né, de não se enfrentar, de não tomar uma atitude e passam a vida inteira. Depois, quando elas querem ter uma atitude, quando já estão com 30 e tantos anos, com quase 40 anos, e quer ter uma atitude, já não tem nenhuma congregação que recebe. Aí já é tarde. Deus é melhor, está chamando aquelas pessoas desde os 15, 16, 17 anos, Deus está chamando, e aquelas pessoas, ai, porque minha mãe não quer, meu pai não quer, ai, porque isso na minha casa, porque não sei quanto. Acaba chegando numa hora, já passa toda a juventude, e quando já chega num certo ponto, já não encontra uma congregação para entrar. Quando elas acabam dando clique na cabeça, já não acabam muitas vezes encontrando. Aí a gente está vendo hoje tantas vocações tardias. Mas muitas vezes uma pessoa que tem o chamado, ela tem o chamado desde sempre. Deus vai estar cutucando. Em vários momentos da vida, Deus vai cutucar. Só que a pessoa vai esperando o momento oportuno. E muitas vezes não vai chegar esse momento oportuno do jeito que essa pessoa quer. Então, a pessoa, se ela não se enfrenta no momento que ela pede para Deus dar essa fortaleza, para ela se enfrentar com as dificuldades que ela tenha e dar o passo, aí a vida vai passando, e quando se vê, já não teve mais jeito. Então, é muito triste hoje a gente ver esse cenário de jovens que melhor depois acaba a vida aí solteirona, porque vê que realmente não tem vocação para o matrimônio, já não consegue entrar na vida religiosa. Algumas ainda têm a sorte de ter uma iluminação, de ser consagradas leigas, né, de trabalhar nas paróquias, trabalhar nas pastorais, né, mas ficam com aquele desejo de que
queriam ter se entregado mais, né? Mas entenderam muito tarde. Deus foi cutucando, mas deixaram a graça de Deus passar. Então, muitas vezes a gente tem que falar assim, esse é o tempo favorável, esse é o tempo da salvação. Então, se a gente sente no nosso coração, a gente pensa, mesmo que pareça que Deus está dormindo, Deus está comigo. Jesus está comigo. Então, eu vou pedir a Deus força para dar esse passo, para dar essa coragem. Eu digo que essa pandemia também tem que fazer todos os jovens pensarem nisso, os jovens vocacionados pensarem nisso, que esse tempo Deus está dando um discernimento profundo, de ver a brevidade da vida, de ver que nós não somos nada, que nessa pandemia está morrendo todo mundo igual, sendo rico, sendo pobre, sendo feio, sendo bonito, todos estão morrendo igual. Aí morrendo sozinho numa UTI, morrendo entubado, sendo enterrado de qualquer jeito, sem poder ter uma despedida digna da família. Muitos, né, ter se receber o sacramento da unção dos enfermos, da confissão, receber a absolvição, nada. Então é a brevidade da vida para a gente pensar o que é que vale a pena nessa vida. O que realmente vale a pena. Que quem teve dinheiro, quem teve sucesso, quantos famosos que a gente viu que morreu? Dinheiro e sucesso salvou? Não. Então quer dizer que não é isso que nos faz feliz. Que realmente o que nos faz feliz é o essencial. E o essencial que é Deus. A vida em Deus, a vida de entrega aos irmãos. Que é isso que nos vai fazer felizes. Então muitas vezes a gente acontece isso, da gente ficar esperando o momento oportuno para dar uma resposta para Deus e esse momento nunca chega. Quem sabe? Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está vivo, amanhã não sabemos. Por isso que cada dia é um presente de Deus. Porque hoje nessa pandemia a gente está vendo quantas pessoas que a gente viu que estava bem hoje, amanhã começa a ter sintoma, na outra semana está enterrado. Está morrendo tanta gente jovem. Antes todo mundo pensava, só morre os idosos. Não está morrendo só idosos, está morrendo muita gente jovem. E a gente pensar que a gente tem que fazer as coisas enquanto estamos vivos, enquanto é tempo. Que durante essa vida é que a gente vai ganhar méritos para o céu. Então, da gente ter essa mentalidade, né? Da gente confiar em Deus, da gente confiar no seu amor, da gente confiar em sua misericórdia. E com essa confiança a gente vai conseguindo dando os passos, né? Os passos cruciais da nossa vida, de realmente de se entregar, de ter essa valentia de se enfrentar perante as dificuldades para responder o chamado de Deus, né? De não ter medo de se entregar a Deus e tentar, né? De ter essas atitudes que a gente falou da humildade, da condescendência, né? Perante os demais, para a gente viver em harmonia, viver em paz. Então, essa palavra de hoje é uma palavra muito rica, né? Da gente pensar que, mesmo que Jesus pareça que está dormindo na barca da nossa vida, né? Jesus está lá. E quando as ondas pensarem que vão nos afogar, se a gente tiver fé e a gente não tiver medo, Jesus vai levantar e vai falar assim, cala-te, para já, até aí chegou. E dessa prova vamos sair mais fortes. Então, que essa palavra de hoje, né, nos possa estar fazendo ter mais confiança em Deus, né, nos fazendo ter mais essa atitude, né, de coragem, né, como já diz São João Paulo II, na primeira aparição que ele faz, não tenhais medo, abri par em par o seu coração a Cristo. Então, hoje a palavra que Deus nos quer dizer, né? Não tenhais medo. Da gente vencer os nossos medos, vencer as nossas incertezas, para a gente poder realmente caminhar, né? Junto no caminho de Jesus. Então, vamos terminar nossa partilha rezando uma salve a Nossa Senhora, para que ela
né, como mãe, né, que foi a que viveu de fé, a que viveu na fé, guardou todas as coisas do seu coração, né, com a espada transpassou a sua alma no sofrimento, foi a mãe das dores, né, mas depois foi a mãe, né, que arropou toda a igreja e que encorajou a toda a igreja. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus, fruto bendito do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, um bom domingo a todas, né? Que Deus abençoe. Né? Se Deus quiser, já estou fazendo, né? Daqui a pouco vou começar a fazer já as propagandas do retiro vocacional para mês que vem, que vamos fazer no dia 20, 21 e 22 de julho, né? Já vão marcando. Então, tchau, Ana Carla, tchau para todas que vão assistir depois. Então, um bom domingo para todas. Fiquem com Deus e Deus abençoe.